Boa tarde a todos, aos que estão presentes e aos que irão assistir mais tarde a este vídeo. Já estamos no programa, enfim, na conferência ou no seminário número 6 deste nosso conjunto de seminários, que são no fundo work in progress para cada um de nós, com vista à publicação sobre este grande tema que é a transcendência do ecrã, que a todos nos interessa imenso. Hoje vai falar-nos a Maria da Conceição Castelo Branco, Emiliano Castelo Branco, que é membro do SETAPS, na Universidade Nova de Lisboa, e que trabalha, entre outras áreas, com estudos anglo-portugueses e de recepção, e também com estudos comparados e estudos interculturais. E dentro deste grande âmbito do comparatismo, ela tem trabalhado muito com cinema, particularmente nas suas relações com a literatura. Hoje vai falar-nos dos caminhos de regresso Deste Lado da Ressurreição, que, como sabemos, é um filme de Joaquim Sapinho, de 2011. Portanto, muito obrigada, Conceição, tens a palavra. Obrigada, Rosário. Ora bem, boa tarde a todos, os que ouvem agora, os que irão ouvir mais tarde, como diz a Rosária. A Rosária já disse um pouco do que eu ia dizer agora, só nesta apresentação. E de facto, eu queria só acrescentar, para além do meu trabalho no SETAP, sou também docente do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e é aí que também tenho trabalhado bastante literatura e cinema. Bom, estes seminários sobre a transcendência do ecrã, à exceção daquele primeiro daquela primeira sessão que abordou algum trabalho que já estava iniciado e estruturado, têm sido desenvolvidas, como acabou de dizer a Rosário, em formatos diversos, claro, com apresentação e discussão de trabalhos em progresso. Esta minha apresentação hoje é claramente a apresentação de um trabalho em progresso. A começar, e é por aqui que eu gostaria de fazer um preâmbulo, a começar pelo título inicialmente proposto. O título desta sessão foi entre as várias opções que me ocorreram, aquela que na altura, com os dados que tinha, me parecia fazer mais sentido. Mas também está em fase de reflexão e por isso também depois, se calhar, eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Qual o motivo para eu mencionar este aspecto? Precisamente por ser uma sessão de trabalho e também porque as diferentes denominações em que pensei e que eu gostaria de aqui referir são igualmente diferentes descritores dos conteúdos presentes no filme. Ou seja, a diversidade de títulos que eu tinha inicialmente pensado apontam para ideias e perspectivas que pretendo abordar. Mais concretamente, na primeira visualização do filme Deste Lado da Ressurreição, a minha primeira aproximação ao filme suscitou hipóteses várias em torno de 3 vertentes. A primeira e que me parecia a mais consistente, apontava para representações óbvias do transcendente, do sagrado, do absoluto ao longo do filme. E por isso o meu primeiro título tinha sido Deste Lado da Ressurreição, a irrupção do transcendente ou do sagrado na experiência factual. Mas também o filme trata de experiências e permanência do sagrado Deste Lado da Ressurreição. Ou, ainda neste âmbito, o valor transcendente do cotidiano Deste Lado da Ressurreição. Isto porque este filme, de um modo constante e praticamente omnipresente, oferece associações, ou melhor, oferece a presença do sagrado e do transcendente na vida comum das personagens. Falo de uma forma explícita, mas também muitas vezes de uma forma implícita, através de metáforas visuais, sinais, paisagens, brevíssimos diálogos, mas essencialmente pela forma de filmar. Como a proposta geral é que tive acesso, todos tivemos acesso no início, e que ainda se mantém, era expressões do religioso no cinema português, tentei evitar o óbvio no título da sessão, ou seja, a ligação do religioso à transcendência, pois poderia parecer uma redundância por esta ligação estar tão explícita no filme. Então optei por, entre aspas, rodear o assunto, encontrar uma solução mais neutra, ser mais imparcial. Não sei se foi a melhor, mas enfim, e através da ideia de caminhos de regresso, abordar essa mesma transcendência presente no filme.
Posteriormente, quando recebi o primeiro e-mail para estes encontros, foi com muita satisfação e agrado que verifiquei que o ciclo de seminários tinha como título a transcendência no ecrã. E afinal fazia sentido que estas minhas elucubrações conduzissem a esta centralidade, a presença da transcendência deste lado da ressurreição. Mas, de facto, isto não exclui os outros tópicos seminais no filme, como aqueles que utilizei para este título, relacionados com, e agora a linha B, o regresso ou a busca de sentido. E o título Caminhos de Regresso deste lado da ressurreição continua a fazer sentido, mas poderia ser também possibilidades de regresso, ou busca de sentido. Não estou muito de Viktor Frankl, mas poderia ser também, porque são hipóteses de abordagem do filme em análise, em que por estradas diferentes se chega ao mesmo destino. Um outro conceito, conceito C, que também tive muito presente, ligado ao religioso e à transcendência, quando visualizei o filme, foi o conceito da autenticidade. E por isso ainda pensei em utilizar um título como Autenticidade e Espiritualidade deste lado da ressurreição, de Joaquim Sabina. Ora bem, ao refletir sobre o filme, os títulos, os contextos, as imagens, as sequências, lembrei-me de um artigo de Vasco Graça Moura sobre arte e fé, em que este afirmava o seguinte: não sendo crente, sou particularmente sensível a uma certa vibração do transcendente que podemos encontrar em certas obras de arte de todos os tempos. E acrescenta: se a fé implica a aceitação de uma verdade sem passar por uma prova ou por qualquer modo de verificação racional, parece que uma vez dada como assente essa verdade, nada impede que a partir dela funcionem mecanismos racionais e emocionais do espírito humano, podendo desencadear com frequência expressões artísticas que a têm presente e por vezes se aproximam do sublime ou conseguem mesmo atingi-lo. E a título ilustrativo, mencionando um conjunto de obras de literatura italiana, portuguesa, pintura, escultura, música, arquitetura, conclui-se, e eu concluo também que pelas obras de arte, como eu considero este filme, uma obra de arte, perpassa como que um sopro do divino. Deste lado, a ressurreição é um filme em que a transcendência tem um papel como que genético, independentemente de se conhecer a ideologia ou a eventual religiosidade ou fé do realizador, embora em entrevista por ocasião da estreia até se tenha afirmado como não crente, embora isto, quanto a mim, neste momento seja irrelevante. A grande arte aproxima-nos do transcendente, daquilo que não é visível, do que não é mesurável, quantificável, mas que existe. E se não eleva a alma e o espírito, pelo menos faz refletir, o que é um ponto de partida para as viagens da vida e para os caminhos de regresso que encontramos deste lado da ressurreição. Como eu irei salientar mais à frente, este não é um filme de ação, mas é um filme de factos e de ações. É um filme poético e de facto estreou quanto a mim é um filme poético e de facto estreou no Festival de Toronto no Canadá em 2011 na secção Visions, que é a secção dedicada aos filmes que nesse ano contribuíram para a expansão das possibilidades poéticas do cinema. É um filme contemplativo, com brevíssimos diálogos, poucas palavras, mas cuja beleza, profundidade e interesse vêm da arte de filmar do realizador. A Praia do Guincho, as falésias, a Serra de Sintra, o convento, as cenas, mesmo as cenas em Lisboa, tornam-se belas quando a técnica se transforma em arte. E neste filme encontramos em diversas perspectivas e enquadramentos, o Mar do Guincho como nunca foi filmado. De fora d'água, na água, por cima da água, por baixo de água, de dia, de noite. As potencialidades de filmar foram aqui levadas ao limite então possível. Aliás, tinha aqui como observação, e não queria perder muito tempo com isto, mas quando vi as imagens debaixo d'água pela primeira vez, que são imagens que ocupam talvez quase 40 minutos, dentro debaixo d'água não, mas as imagens do guincho quase 40 minutos mais até ao longo do filme, recordei as imagens de Saving Private Ryan, de 1998, do Steven Spielberg, que na altura causaram grande sensação, foram muitíssimo elogiadas. A diferença é que
Na sequência de guerra na praia da Normandia, em Saving Private Ryan, há câmaras por todo o lado. E na realidade o filme foi filmado numa praia pacífica na Irlanda, para onde Spielberg levou balas, soldados, a guerra, ou seja, criou ali, construiu a ficção. O processo de construção da ficção em Deste Lado da Ressurreição aqui é bastante diferente, e o próprio Joaquim Sapinho o explicou numa entrevista quando lhe perguntaram porque é que demorava, por exemplo, 2 meses a fazer um plano. E passo a citar o que disse Joaquim Sapinho: o filme é um relógio de sol, é preciso encontrar a luz de cada plano. Isto é uma submissão absoluta, estás ali e não mandas no sol. E agora passa à frente, porque é a parte onde eu queria chegar. Tivemos 7 operadores de câmara para as cenas dentro de água e foi tudo para o lixo. A câmara não funcionava, os planos não funcionavam. Depois descobrimos umas imagens da Austrália, de um tipo que filmou uma onda. Descobrimos que era português, milagre absoluto. Fomos à procura dele e, para além de ser surfista, era também engenheiro. Desenhou uma câmara. Fizemos 3 versões da caixa da câmara, finalmente estávamos dentro d'água. Um esplendor, onde as primeiras imagens funcionaram. Eu não queria um surf fora d'água, eu queria um surf dentro d'água e debaixo de água. Queria que fosse como um sonho. Não ia filmar o surf de terra, onde colocar a câmara. E neste momento eu penso que, para se perceber isto que o realizador Joaquim Sapinho explicou tão bem, é preciso, eu gostaria de visualizar um pouco do início do filme, não haverá todo o tempo, mas só para saber como é, hoje em dia está muito na moda dizer impactante, mas como de facto é belo o início do filme. Agora o meu rato deixou de funcionar, já voltou a funcionar, mas gostava só de apresentar uma explicação. Quer dizer, há trailers, eu queria apresentar um trailer, há um deles que até é particularmente inquietante. Senhor, que queres que eu faça? Diz o protagonista, mas também é de uma beleza e de uma procura da verdade profundíssimas. Mas o que é que nós vemos no início? O Rafael, um surfista, que é interpretado por Pedro Sousa, campeão nacional do surf sub-18. Geralmente diz que ele é campeão júnior de surf do guincho. Na altura era campeão numa entrevista que vi com ele, ele próprio se definiu como campeão de surf sub-18 e tinha 23 anos em 2011. E ele está dividido entre a terra. As primeiras imagens do filme mostram planos do convento de franciscanos na Serra de Sintra, o que nós conhecemos como convento de Capuchos, e o mar da Praia do Guincho, com as ondas, as falésias, a serra ao longe, o céu, as nuvens, o vento. E durante cerca de 45 minutos, excetuando as cenas com Inês, a irmã, no liceu ou em casa com a mãe, ou na Vespa Vermelha, pelas estradas e capacete rosa, lindíssimo, a caminho do Guincho. O filme começa com as imagens do convento, tal como ele estava quando foi filmado, já não é como está hoje. Estava em ruínas, o que também acentuou o despojamento e a ascética da vida dos moços, e ouve-se o silêncio e os sons das árvores, dos arbustos, dos sinos, das orações do convento da Serra de Sintra. De repente passa-se para a luz da Praia do Guincho, ou seja, a Serra de Sintra e o Guincho e a praia, que parecem o oposto, aqui neste filme são uma continuidade. Há um raccord constante, têm muito mais em comum do que de diferente para o protagonista. E a seguir surge o protagonista, Rafael, num grande plano, belíssimo, tem sido comentado, aliás, por diversos críticos. Rafael é nome de arcanjo e, de facto, tem um aspecto quase de anjo. Eu lembrei-me, porque sou também da área de literatura, se fosse Lord Henry Wotton, uma personagem de Dorian Gray, a falar de Dorian Gray no livro de Oscar Wilde, diria que era um Adonis. Outros, pela fisionomia ou pela postura crística, em certos momentos do filme dentro da água, associaram ao próprio Cristo, só que aqui seria um Cristo uma versão ocidental, não do povo de Israel. Ou seja, há aqui uma mistura do surfista, que é o profano, com um aspecto de arcanjo, de sagrado. E eu então mostraria algumas, vou compartilhar e mostraria, partilhar som, já está, umas imagens do filme, o início do filme. Tenho só que retirar isto.
Eu aproveito só para ir comentando. Começou com um grande plano de uma imagem que irá a seguir, que aparecer daqui a pouco, e vamos assistindo, ou vamos ouvindo sons de trabalho. Vemos que não há luz, é o convento. Há cenas muito escuras, o contraste entre luz e sombras é importantíssimo neste filme. Ouve-se o som do filme. Sim, sim. Obrigada, obrigada. Estas imagens ganharam significado mais à frente. Há um momento em que vemos Rafael numa cela destas, não é esta, é muito semelhante, em que o único foco de luz vem de facto da janela. Estas pinturas na parede, partes em que são escuras, aqui as figuras escuras, e aqui cá está o crucifixo embutido na parede, e começou com este grande plano daquela imagem. Eu vou avançar porque senão não há muito tempo, mas... Já se ouve o mar. Passa-se próximos. E é interessante que não é a câmara que se aproxima, faz o grande plano, é a personagem que se aproxima.
é interessante vermos isto, mas quer dizer, passamos para outro espaço em Lisboa, onde está a irmã, vamos ver agora um grande plano da irmã, vamos ver mais, se calhar vou ter que passar, porque depois regressamos de novo ao Guincho, com umas imagens que eu gostaria de mostrar, são estas. A câmara está debaixo d'água, isso é impressionante como tudo isto foi filmado. Bom, vou interromper aqui. Esqueci-me do filme. Tenho que parar o filme. Vou interromper aqui, mas acho que queria avançar apenas porque seria importante vermos umas outras imagens. Eu não estava a conseguir sequer ver os números porque o zoom não me estava a permitir a função de zoom e eu penso que é por aqui. E já... Portanto, peço para só buscar outra vez e mas de noite, em que as únicas coisas que se vêem é o mar negro, que já não é o mar verde, o céu azul, é o mar negro, o contraste do branco da prancha e da arrebentação das ondas. E sempre a câmara a filmar dentro, debaixo d'água, e haverá aqui um momento em que o corpo debaixo d'água parece mesmo um espectro. E não mostrei umas cenas, mas em que talvez possa mostrar mais à frente, em que o próprio protagonista, Rafael, debaixo d'água, coloca as mãos e se põe a rezar. Ou melhor, está em posição de oração. E vou interromper, porque senão não teremos tempo para dizer tudo. Até esqueci-me do filme. Vou só parar. Ora bem, eu penso que era importante vermos, se calhar alguns terão visto o filme, imagino que sim, todos terão visto o filme, mas para quem não viu, ou pelo menos para recordar, penso que era importante ver como estas imagens são fortes e são muito elucidativas sobre esta ligação do protagonista ao convento, à praia e tudo o que eu iria dizer. Para já vou seguir, e tenho que ser rápida, mas enfim, queria seguir um modelo já utilizado aqui, alguns dados sobre o realizador, contexto e influências. Joaquim Sapinho, passo a dizer alguns dados sobre Joaquim Sapinho. Nasceu em 1964, é realizador de cinema, argumentista, produtor e fundador da produtora independente Rosa Filmes. Estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde foi aluno de António Reis, Paulo Rocha, Alberto Seixas Santos, e é a escola onde atualmente é docente e investigador. É considerado parte da família cinematográfica da Escola de António Reis, e os seus filmes, as longas-metragens, têm estreado nos principais festivais internacionais. Eu tinha aqui muita informação que vou avançar, mas desde Corte de Cabelo, em 1995, no Festival de Cinema de Locarno, Mulher Polícia, em 1999, é a segunda longa-metragem, fez parte da seleção oficial do Festival de Cinema de Berlim e ganhou prémios noutros festivais. Os Diários da Bósnia, em 2005, que estreou no Festival de Busan, o mais importante festival da Ásia, e em 2011, Joaquim Sapinho, após um trabalho de 10 anos, a maior parte dos quais simultaneamente com Diários da Bósnia, com a produção de filmes, com a escrita de argumentos, e completou então, estreou a sua quarta longa-metragem, que teve a estreia mundial na seleção oficial do Festival de Cinema de Toronto.
e foi eleito, já referirei um pouco melhor, como um dos 10 melhores filmes do ano pela revista Film Comment. Gostava de referir isto um pouco mais à frente, se houver tempo. Joaquim Sapinto foi também co-curador com o Harvard Film Archive do programa Harvard na Gulbenkian, diálogos sobre cinema português. Trabalhou também com outros artistas para uma performance, uma exposição que inaugurou o MAT. Criou uma exposição também, CSG Mode d'Emploi, na Fundação Carlos de Gulbenkian, em que instalou a coleção do fundador no espaço do Centro de Arte Moderna. Também apresentou a pintura democrática na Fundação Dom Luís I, ou seja, é um realizador que tem uma grande e prolífica atividade e que continua a produzir muitíssimos filmes com a produtora Rosa Filmes. Eu não podia deixar só apenas manifestar uma certa estranheza, ou seja, é um realizador que é considerado um realizador da chamada nova geração e que, quanto a mim, estranhamente não tem sido muito estudado nem mencionado em recentes estudos sobre cinema português. Há cerca de 10 anos assistiu-se em Portugal a um desenvolvimento da investigação académica em torno do cinema português. Gradualmente surgiram artigos académicos, livros, dissertações, uma dissertação que se chama exatamente O Novo Cinema Português, uma obra que é A Geração Invisível, os Novos Cineastas Portugueses, e é transversal a estes estudos que acabei de referir a menção, a referência, não queria ser redundante, à Escola Superior de Cinema e à sua relevância no panorama do cinema português, à influência de determinados professores e cineastas como António Reis e a alguns dos seus alunos, que como realizadores tiveram grande projeção internacional e nacional, como é o caso de Joaquim Sapinto. Sem pretender fazer aqui uma crítica, muito menos uma crítica negativa, pois nem sequer é a minha área, nem é o assunto que me traz aqui hoje, mas gostava de fazer uma constatação. Numa dessas obras, no cinema português, o nome de Joaquim Sapinto é omisso, e em Geração Invisível é referido como um entre tantos outros da nova geração, para além de uma breve referência, alguém que trabalhou num filme de Sapinto, A Mulher Polícia. Há também um artigo, para além disto, há um artigo interessante de 2013 de João Maria Mendes, antigo presidente e docente aposentado da Escola Superior de Teatro e Cinema, mas, no entanto, neste artigo, que é bastante interessante, devo dizer, não tem uma atenção exclusiva, pois o autor deste artigo dedica-se a 2 filmes, Tabu, de Miguel Gomes, e deste lado, A Ressurreição de Joaquim Sapinto. Ou seja, para além do prolífico dossiê de imprensa internacional pela estreia de Deste Lado da Ressurreição em 2011 e também o dossiê de imprensa nacional pela estreia em 2012 em Portugal e subsequente tour pelo país, pelas entrevistas, não há praticamente, neste momento, muito material académico sobre Deste Lado da Ressurreição. Outros pontos sobre contextos e influências. Gostava de mencionar brevemente a riqueza ou o potencial da intertextualidade, quer na narrativa fílmica, existe também na narrativa literária. Por exemplo, Jorge Luís Borges, não precisa de apresentações, que referia uma vez, a propósito de determinados escritores, dizia o seguinte: no vocabulário crítico é indispensável a palavra precursor, mas teria de se tentar purificá-la de toda a conotação de polémica ou de rivalidade. O facto é que todos os escritores criam os seus precursores. O seu labor modifica a nossa concepção do passado, tal como há de modificar o futuro. E também poderíamos aqui fazer uma anatomia e tentar encontrar influências, e de facto há influências na obra de Joaquim Sapinto, de António Reis e de outros cineastas, também de escritoras como Simone Weil, isto diz o próprio em entrevistas. Eu própria não consigo deixar de ver, por exemplo, este filme Deste Lado de Ressurreição, sem me lembrar da pintura de Caravaggio, por exemplo, da forma como trabalha a luz e as sombras, ou em certos planos, não consigo também deixar de me lembrar de Wim Wenders, e aí até seria importante referir um colóquio sobre narrativa que este cineasta alemão apresentou, mas não há aqui tempo para isso. Mas, portanto, há também quem o aproxime. Isto, temos aqui a Rosário, que já nos falou deste cineasta, da obra de Pedro Costa. Há quem veja associações aos cineastas, seus contemporâneos também. O que é natural, porque de facto há intertextualidade, seja na literária,
quando se trata de literatura, ou seja, fílmica, e há também precursores que criam uma tradição. E relativamente a deste lado da ressurreição, o contexto em que surge o filme. Este filme é a quarta longa-metragem de Joaquim Sapinho, como disse há pouco, estreou a nível mundial em 2011 na secção Visions do Festival de Toronto, que é aquela secção dedicada aos filmes que contribuem para as possibilidades poéticas do cinema. O filme foi considerado por um crítico, Hayden Guest, como um dos 10 melhores do ano na revista nova-iorquina Film Comment e teve depois antestreia numa das mais prestigiadas cinematecas do país, nos Estados Unidos, a Harvard Film Archive, e onde se organizou, a partir da estreia desse filme, também uma mostra de cinema português e também foi apresentado em Anthology Film Archives, a cinemateca de referência de Nova Iorque. Conceição, desculpa sem querer. O tempo está a passar, é isso. Não ouvi, Rosinho, mas deve ser isso. Eu vou avançar. Quero cortar-te o fio à meada, só para não ultrapassarmos o nível. Obrigada. Está bem, então mais... Bom, ainda não... Bom, muito bem. As primeiras versões deste lado da ressurreição, que estreou em 2011, são de 1998, logo a seguir a Corte de Cabelo. E de facto o realizador chegou a filmar com outras pessoas que não serviram, porque o primeiro não era surfista, o segundo também não, portanto não dava. E há um depoimento muito interessante, uma entrevista muito interessante em que ele explica como descobriu este surfista, que era campeão júnior de surf, e como percebeu numa noite passada no Convento dos Capuchos, eu estou a avançar e a passar isso, como era com esse surfista que ele teria que filmar e que o Pedro Sousa, surfista, tornar-se-ia ator e era para ele um desses monges que ele viu como que uma visão no nevoeiro, passou a noite no Convento dos Capuchos e diz tão rapidamente como veio, o nevoeiro levantou-se e desapareceu, levando os monges consigo. Eu sabia que o Pedro Sousa era um desses monges. Ora bem, é que o filme, então faço uma breve síntese da história, o filme narra uma parte da vida de Rafael, um surfista na praia do Guincho, desenquadrado de tudo e de todos, deixou a família, não encontrou o seu lugar no mundo. Esse estado de espírito é apresentado com uma grande violência interior que se reflete no seu corpo, na maneira como vive, como surfa e como se comporta no convento. Rafael está à procura de um sentido para a vida, está em fuga, está em ruptura com a família e com a sociedade, está em busca de outro mundo. Divide-se constantemente entre a praia do Guincho, o mar e as suas falésias e o convento dos Capuchos e a Serra de Sintra. Também se trata da história de dois irmãos, com destaque para Inês, que descobre que o irmão voltou da Austrália, ou se calhar nunca esteve na Austrália, esteve num convento, como lhe disse a mãe, para proteger da dor da separação. Isto não fica bem claro quanto a mim no filme, mas também não é preciso que fique, não é o importante, não é o essencial. E depois há ainda a história da mãe, que é quem aparentemente está a atingir o limite da dor interior, porque está devastada. Portanto, encontramos aqui uma família dividida, mãe e filhos, que só se conseguem magoar. Na verdade, estão a tentar aproximar-se, mas apenas pelo caminho humano, pela vida rotineira em sociedade, e não conseguem. Portanto, há aqui um tríptico de personagens, dois com uma relação fortíssima, que são os irmãos. E depois também há um tríptico de espaços, que é a Serra de Sintra, o convento, a praia e o Guincho, as falésias, e temos imagens da cidade com Inês. Mas também aqui há dois espaços que são como que duas faces da mesma moeda, dois em contínuo, o Guincho e o convento, o que une o surfista e os monges, que é o despojamento, o abandono, a busca e a demanda. Inclusivamente, é muito semelhante o portão da falésia onde se encontra a caravana onde vive Rafael quando está a surfar. É muito semelhante ao portão do convento à entrada na cela. E eu aqui gostava só de apresentar muito rapidamente uns slides. Eu peço, vou compartilhar, tenho que compartilhar. Não é isto que eu quero compartilhar, é isto. Este é o cartaz do filme, que aqui não interessa, mas reparem, esta é a entrada onde está ali a Vespa, isto é a Inês, que vai à procura do irmão, e este enquadramento, que aqui já se vai ver melhor, que é
nas falésias, é onde está a caravana, é preciso entrar como que um portão também, é preciso entrar uma porta, é uma passagem. E aqui já se começa a ver que é mesmo retangular. Aqui é quando ela, na primeira vez que ela vai lá, nem sequer entra por este portão, nesta segunda vez já entra. E de facto temos aqui este retângulo, que é muito semelhante à porta das celas, depois do convento. Aqui vemos Inês sobre as falésias, à procura do irmão. Esta é uma imagem que eu há pouco referi e avanço, que é a imagem debaixo d'água, filmada debaixo d'água. Aparece 2 vezes em que Rafael está em pose de oração. Aqui há um encontro em que os tons ocres, o final do dia, aqui já não é nada do branco, o azul é o final do dia, num contraluz, um abraço em que os irmãos se reencontram, que é dentro da caravana, e que é à noite, onde Rafael também de noite vai rezar, e reza fora da água e reza dentro da água. Aqui são imagens, como eu referi há pouco, são belíssimas todas estas imagens no filme, e há mesmo uma delas, eu não sei se eu tenho aqui, mas mostrei há pouco no filme, em que parece um espectro debaixo d'água. Aqui de facto é de repente o contraste de cores, de luz e de cores é fortíssimo. E aqui temos Rafael neste próprio enquadramento, também nesta passagem. Aqui vai com a irmã, onde vem uma casa, nunca é dito que casa é esta, mas aparentemente poderá ter sido a casa, eu pressuponho que poderá ter sido a casa do pai, mas enfim. E aqui temos, eu passei muito rapidamente, mas passamos para o convento, e reparem, o enquadramento da Porta da Cela é muito semelhante àquela passagem para a caravana, que era o local onde está Rafael quando está no guincho, e aqui para as celas, que é o local sempre muito retangular, o enquadramento, esta cela também retangular, esta é uma imagem muito semelhante ao início do filme, só que com Rafael, não com outro monge qualquer. E aqui é no final, e aqui é o caminho de regresso, em que só se vêem apenas os faróis, mas vemos aqui o arco. Portanto, há aqui quase um ritual de passagem. É preciso passar um portão, é preciso passar uma porta, é preciso passar para o lado de lá. É preciso estar deste lado da ressurreição para empreender um caminho de regresso e passar para lá. Bem, eu vou interromper o compartilhamento. Eu tinha aqui algumas ideias para falar sobre o título do filme, não vou avançar por aí agora porque não tenho tempo, mas o que eu queria chamar a atenção é que os espaços ainda deste lado da ressurreição são, quanto a mim, metáforas visuais. Temos o mar e o guincho, que são paralelos à serra e ao convento, onde encontramos os 4 elementos da natureza: a água no mar, a terra, a serra, o ar, o céu, o fogo, as celas do convento, que são filmadas sempre e apenas com luz natural. E isto é uma das técnicas, é um dos enquadramentos dos planos de Joaquim Sapinho, ou seja, há uma materialidade palpável, visível, que coexiste com o transcendente, o invisível, que se torna material através dos sinais que nos vai apresentando. Mar e convento são um só para Rafael, estão intrinsecamente ligados como que por um fio misterioso, e é necessário um puxão nesse fio invisível que o liga à sua família, e isto traz-me ressonâncias de Chesterton, a twitch upon the thread, que é uma expressão que surge num dos contos, que também é lida em voz alta num outro romance, que é Right Said Revisited, como se cada personagem pudesse fugir, desaparecer, afastar-se, entrar num processo de autodestruição, como estava Rafael, como estava a irmã, como estava a mãe. Mas há um fio misterioso que não os abandona, e é um puxão na linha que os traz de regresso. E eu não apresentei essas cenas, mas se à altura Inês também quer fugir e foge para o guincho, e a mãe vai procurá-la. E vai procurá-la, e a essa altura as duas estão dentro da caravana. E Rafael chega, mas não se apresenta. E elas partem na mesma tristeza de não o reencontrarem. Mas é o facto, quanto a mim, o facto de as ver reunidas, não no convento, é que ele percebe que o seu lugar não é no convento. Vê-las ali foi o puxão desse fio invisível. E o convento pode ser poderia ser um refúgio. Rafael pensa que poderia ser permanente, mas é passageiro.
porque ser monge, entregar-se num convento, não pode ser um refúgio, não pode ser, é necessária uma entrega abnegada. O monge triste é um triste monge, não é o lugar de Rafael, ele não pertence, não pode ficar lá, a sua vida, a sua vocação não passa por ali. E, portanto, a paz que ele precisa, o seu lugar, é sair, é passar essa porta, que foi o seu refúgio, quer num convento, as portas da cela, as portas do convento, ou a porta da falésia, e regressar a casa. E por isso nós vemos a caravana que regressa. E o filme termina exatamente com o som de uma campanha a chegar a casa. Eu não sei se posso ter mais 5 minutos, 10 minutos. Rosarinho? Sérgio? Bom, se não me dizem nada, vou continuar. Não, eu posso dizer, eu acho que a Rosário está com algumas... Então é assim, suposto teríamos 15 minutos, pois é isso. Então vá, Sérgio. Então vá, posso... Eu acho que temos de terminar, porque senão não vamos ter tempo para discussão, não é? Muito bem. Então, vou terminar com muita pena minha. Mas, de facto, este não é a narrativa fílmica. Queria falar ainda da técnica do som, enfim, mas isto ficará para... Terei hipótese posteriormente, se calhar por escrito. Este não é um filme de ação, mas é uma narrativa de factos objetivos e subjetivos, materiais e simbólicos, ou seja, é uma história de ações. Tem tanto de físico como de espiritual. Rafael, tal como a mãe, chega quase ao limite no desafio do mar, em que ele próprio se põe em risco, e mesmo quando surfava, já chegou a passar por uma hipotermia, e no desafio do convento, onde se castiga, onde se mortifica. Rafael está em sofrimento interior, o que o leva à itinerância, vem do latim itinerário, jornada, caminhada. É um jovem em busca de sentido, como diz Viktor Frankl, busca de sentido para a vida, cheio de inquietações. A mãe está devastada, eu estou a avançar. Portanto, poderia seguir-se apenas o percurso de Rafael, só que é impossível deixar de lado a irmã e a mãe, porque todos eles estão interligados, e é assim que o filme nos apresenta, in media res, encontramos personagens em sofrimento, e para Rafael a fuga foi um mecanismo de defesa, para Inês o confronto com a verdade que ele está no guincho e vai procurar, é também uma dor que a estava a destruir, a falta do irmão. São 3 as personagens, Rafael, Inês e a mãe, que da mesma forma da mesma forma que o filme começa em média res, também termina em aberto, mas com sinais de forma implícita ou por intuição de que o caminho de regresso chegou a uma meta, porque vemos a caravana sair e depois vemos do lado dentro da porta ouvimos a campainha. Não vemos se é Rafael, mas pressupomos que é ele que está a tocar a campainha. Ou seja, há uma reconciliação com o passado, um regresso a casa, um reencontro familiar. É um recomeço deste lado da ressurreição. No convento ouviam-se os sinos, aqui ouve-se a campainha que anuncia alguém que chega. E para terminar, então queria só dizer o seguinte, Rafael é um sobrevivente que regressa da desilusão e de experiências de solidão e de limite. Falta-lhe relação, faltam-lhe as relações interpessoais. Todos nós nascemos dentro de alguém, já nascemos juntos. A vida não é só um facto biológico, é algo mais profundo e mais transcendente, é comunhão de afetos, é comunhão de almas. Hoje em dia o mundo virtual das redes sociais, por exemplo, dá-nos a ilusão do que estamos juntos. Mas não estamos, a globalização não é sinónimo de estarmos juntos, pode tornar-se inclusivamente a amplificação de solidão. E termino com o seguinte, a verdadeira viagem não é só chegar, a verdadeira viagem é tudo o que acontece entre a partida e a chegada. O caminho de regresso, e é isso que visualizamos em deste lado da ressurreição, é tudo aquilo que se passa entre o início, que aparece já em média res, e o som da campainha no final. E não posso dizer mais nada, mas gostava muito de ouvir os comentários. Obrigado, Maria da Conceição. Pronto, nós ficamos com pouco tempo para mantermos a mesma duração das sessões. Ficamos com muito pouco tempo para... Peço imensa desculpa. Cerca de 15 minutos. E, portanto, eu vou pedir uma concisão muito grande a quem fizer perguntas e também às respostas da Maria da Conceição. Não sei se alguém tem questões ou comentários.
Eu ia perguntar, obrigada Maria da Conceição, que é que nos diz do título em relação com o filme? O que é que, já que pensou Pois. bastante neste título e já agora gostava de ouvi-la desenvolver um bocadinho. Obrigada. Sim, o título, eu há pouco ia falar do título e passar à frente, agora já tenho isto tudo baralhado. O título, quanto a mim, é muito enigmático. Devo dizer que pensei bastante, não sei se cheguei às conclusões mais exatas. Mas o que é que eu gostaria muito rapidamente de dizer sobre o título? E tinha aqui, peço desculpa. Eu acho que é um título enigmático. Porquê deste lado da ressurreição? Porquê não do lado da vida? Ou deste lado da vida, ou deste lado da morte, antecipar a morte? Ou seja, há aqui um certo misticismo. Ainda mais se, como na altura, me pareceu que o realizador pode ter afirmado na altura que nem era crente. Portanto, mas como que Joaquim Sapinho procura tornar palpável esse conceito? Esse lugar, a ressurreição, que não é visível aos olhos humanos, mas através dos movimentos das suas personagens, em especial o protagonista que vive perigosamente, como que ansiando a morte, colocando-se em situações de grande fragilidade, quer no mar, quer no convento. Nós vemos que a certa altura ele está numa fragilidade, numa fraqueza física e interior. Está quase a sucumbir. Ou seja, este filme, ao falar da ressurreição, está intimamente ligado à vida terrena, mas também ligado à morte, como formas que levam à transcendência da ressurreição. Para já é isto o que eu tenho pensado. Acho que é um título enigmático, mas bastante interessante e bastante apelativo e desafiante e muito interpelador. Se alguém tiver outra interpretação, também Eu agradeço. lembrei-me de São Paulo, quando ele diz: Ó morte, o que é que tu ganhas com isto? Qual é a tua vitória? E quando Cristo morre e que ressuscita nos nossos corações, não é? O amor está presente. E tantas vezes também aqueles que se afastam de nós, neste caso é o pai do personagem, também, também ressuscita dentro dele. Foi assim uma leitura muito agora rápida que eu estou Sim, eu agradeço. a Acho lembrar. interessante quando diz o amor, obviamente que está presente, o ato, a morte, no caso em Jesus Cristo, a morte e a ressurreição é um ato de amor, e é isso que eu também acho que faltava em Rafael, que era perceber esse amor que tinha à espera dele, mas estavam fragmentados, e quando de facto consegue perceber que pelo afeto talvez possa encontrar o seu lugar. Gostei, Beto. Obrigada pelo seu comentário, Rita. Não sei se há mais alguém. Sofia ou Patrícia? Patrícia. Sim, olá, Maria da Conceição, muito obrigada pela apresentação e por nos ter trazido este filme aqui para discutir um bocadinho. Eu tinha várias coisas para dizer, mas para ser mais breve, talvez. Primeiro, eu achei muita graça ter falado do Caravaggio, porque eu estava precisamente a pensar no chiaroscuro e nesse contraste e nessa ideia de queda no humano e também no físico, não é? E portanto, o Caravaggio trabalha precisamente sobre essa questão do profano e do sagrado. E no fundo dá um grito contra um bocadinho essa invasão do profano no sagrado. Enfim, não interessa agora o Caravaggio, mas eu achei muito engraçado ter referido isso, porque de facto veio-me imediatamente também. Claramente. Exatamente, claramente. Mas a minha questão tinha a ver mais com uma coisa mais particular, que me parece que neste filme os espaços e os próprios espaços em si, obviamente, como referiu, são eles em si mesmo, mas não são só uma metáfora, são uma espécie de locais possíveis, locais de espiritualidade, não é? De locais possíveis de espiritualidade. Pronto, eles são uma espécie de incorporação de uma imersão ou de um mergulho na espiritualidade. E eu gostava só, porque de facto há aqui um contraste muito grande entre uma clausura e os espaços fechados da cela e o espaço aberto do mar.
e se Maria da Conceição acha que há aí alguma diferença em termos de serem lugares de manifestação ou eu não gostava de utilizar o termo manifestação, mas de presença do sagrado, e se o fechamento versus a abertura traz aqui alguma diferença nessa relação com a espiritualidade, ou como é que o Joaquim Chapinha aqui articula essa diferença, se é que articula. Obrigada, Patrícia. É interessante o que referiu. Eu, de facto, acho que referiu o espaço aberto do mar e o espaço, aparentemente, o espaço fechado das celas, sim. Só que eu acho que há aqui um contínuo, porque acho que o espaço do mar, repare que às vezes há muitas cenas, inclusivamente filmadas debaixo do mar, são situações de limite, a essa altura, são situações de refúgio. Ambos, apesar de ser um espaço aberto, o mar é um refúgio para o protagonista, para Rafael. Tal como a cela é um refúgio para Rafael. Portanto, por isso é que eu acho que há um raccord constante, ou seja, não há, como é que eu vou dizer, não há contradição, não há oposição, há perfeita ligação, há quase um uníssono. O Rafael tem que encontrar o seu lugar, que não tem que ser deixar o surf, não tem que ser isso, nem tem que ser deixar de ir ao mosteiro, mas não é ali, quer dizer, não é quase chegar ao limite físico e interior da sua vida, quer num lado, quer noutro. Acho interessante também, eu até tinha, há pouco não referi, mas tinha aqui a citação de um outro surfista, que diz o seguinte, e talvez isto responda um pouco ao que a Patrícia também, à questão que colocou dos locais, é que eu acho que ambos os locais são refúgios, e este surfista, que é o Miguel José Medeiros Cardoso, diz o seguinte: o mar é um verdadeiro refúgio. Quando se vai surfar, todos os problemas são abandonados em terra, ficando só o surfista e as ondas. Penso que a personalidade de uma pessoa de alguma forma se espelha no seu modo de surfar as ondas e na sua atitude perante os outros surfistas, uma vez que todas as vestimentas sociais ficam estendidas à beira-mar. Portanto, considero o mar um lugar privilegiado para o encontro de si mesmo e, consequentemente, para o encontro com Deus, pois já Santo Agostinho dizia muito sabiamente, e passo a citar: no interior de cada homem habita Cristo. Fim de citação. É assim que eu vejo estes locais. Não são só metáforas, obviamente. Quando eu digo metáforas, são metáforas visuais, no sentido que não é preciso palavras, para descrever, não é preciso muitos diálogos. Aquelas imagens falam-nos, é por isso que eu digo, é mais nesse sentido. Agora, quanto a mim, ambos esses espaços, abertos, fechados, escuros, claros, são espaços de refúgio, claramente. E o mar ali é um verdadeiro refúgio, apesar da sua abertura, apesar do céu. São lindíssimas aquelas imagens do guincho. Não sei se respondi ao que a Patrícia... Sim, muito obrigada. Não ouço, Rosário. Posso colocar uma pergunta? Claro. Pegando na ideia da Patrícia, não sei, mas se no fundo quer dizer, a sensação que eu tenho é que também esse refúgio pode ser como o sepulcro necessário anterior à ressurreição, porque Fui eu que deixei de ouvir. Não, acho que perdemos a Rosário outra vez. Está bem. Mas era muito interessante, gostava. Talvez possa dizer... Porque o mar também pode ser aberto e o... meu Deus. Vou pôr aqui. Talvez por escrito, ou rapidamente, não sei. Vou pôr aqui. Só ouvimos o início, Rosário, era muito interessante, exatamente, a ideia de sepulcro necessário anterior à ressurreição, sim, foi até aí que se ouviu. Ela escreveu, a Maria da Conceição, se quiser ver no chat. Sim, isto foi o que nós ouvimos, e concordo inteiramente, sim, é um refúgio, mas é quase um sepulcro, sim, que antecede a ressurreição. Só que não chega a morrer, não é? Portanto, o Rafael ainda está deste lado, a preparar-se
para aquele lado, não é? Para o outro lado. Percebo, sim, percebo o que o Rosário quer dizer, a necessidade de morrer para poder ressuscitar, ou seja, aqui eu vejo este morrer como a necessidade de mudar de vida, ou seja, de voltar, de regressar. Morrer, no fundo, como que um regresso. Por isso é que eu pensei em caminhos de regresso, mas posso alterar ainda, não está definido, como eu disse no início. Mas foi uma necessidade de morrer para a vida que tinha e foi necessário. Não sei se conseguiram ler. Sim. E acho que essa morte que a Rosário refere, não sei, quer dizer, é uma morte, quanto a mim, quer dizer, não é uma morte física, obviamente, mas é uma morte para a vida que Rafael levava anteriormente. Quer dizer, foi preciso esse caminho, foi preciso um caminho, foi preciso uma demanda. É como que a jornada do herói, só que aqui eu não falei no Joseph Campbell, mas aqui também há muito do Joseph Campbell e do poder do mito e da jornada do herói. Mas, sim, eu concordo inteiramente, acho interessante esta associação ao sepulcro, porque de facto há como que uma necessidade de morrer, pelo menos de morrer, ou seja, foi preciso parar, foi preciso que houvesse um corte na vida de Rafael para depois poder quase chegar à ressurreição, ou pelo menos ao reencontro que o levará eventualmente ao outro lado da ressurreição, porque ele está deste lado. Não podemos esquecer é que é deste lado que se encontra. Também não sei se era isto que a Rosário queria dizer. Exatamente, é isso, obrigado. Penso que é isso. Eu se calhar aproveitava só para colocar uma questão assim muito breve, que tem a ver com o trabalho que foi referido pela Maria da Conceição do João Maria Mendes, em que ele fala sobre este filme, fala também sobre o Tabu, mas fala sobre este filme. E algumas das referências que ele convoca, em particular o livro do Paul Schrader, o Transcendental Style in Film, e o modo como aparecem também outras matrizes espirituais que eventualmente também podem ser chaves de leitura para este filme. Portanto, não só o cristianismo, tem sido falado aqui, mas, por exemplo, o Zen. E se a Maria da Conceição já pensou também sobre isso. Portanto, outras matrizes, tradições espirituais. Sim. Para além do cristianismo, sim. Sim, aliás, eu referi há pouco o Joseph Campbell, que também nas matrizes que ele segue relativamente ao poder do mito e à transcendência, segue-as por diversas espiritualidades. Eu, na realidade, devo dizer, Sérgio, não fui por essa perspectiva, não quer dizer que não possa ver por essa perspectiva. Também não havia tempo, se calhar em meia hora, que aliás eu ultrapassei, peço desculpa mais uma vez, mas para todas as perspectivas. Mas, e até porque nós aqui vemos um ascetismo religioso de uma ordem franciscana, quer dizer, muito clara. Portanto, se não houvesse, quer dizer, está lá explicitamente essa matriz cristã no convento dos Capuchos, portanto, acho que está mais direcionado para aí. Por isso é que eu dizia, neste filme acho que é muito, não é óbvio, porque nada é óbvio, mas está muito visível essa matriz. Não, por isso para já não segui outra, não quer dizer que não possa ver outra abordagem, outra perspectiva, que pode ser enriquecedor e bastante interessante, inclusivamente. Eu também estou a dizer isto porque, enfim, há vários teólogos, pensadores cristãos, nomeadamente ligados a esta tradição franciscana, que têm uma forte ligação com o budismo e em particular com o Zen, e alguns até se identificam como cristãos e budistas. E isso pode ser também interessante pensar neste contexto. Mas eu depois posso enviar também essas referências, pode ser. Agradeço imenso, Sérgio, sim. Pronto, eu penso que, apesar de toda a discussão foi rica com este tempo que nós tivemos e agradeço muito a apresentação
a Maria da Conceição, a Rosário estava com dificuldades na ligação e, portanto, acabei por ser eu também a pegar nisto. Não sei se ela quer tentar dizer algumas palavras, mas a ligação é mesmo má. Não sei se consigo dizer mais do que uma frase, mas eu achei muitíssimo interessante a abordagem e todos percebemos que há outros aspectos que ficaram por dizer, mas precisamente aqui também a trazer uma... Pronto, nós estamos mesmo com dificuldades aqui na ligação da Rosário. Eu, pronto, queria agradecer, neste caso em particular, a Maria da Conceição pela apresentação que fez e também a vossa participação nesta sessão e nas outras sessões. Nós vamos agora ter um interregno de agosto para férias, que bem merecemos, e depois voltamos em setembro e vamos ter uma sessão com a Adriana Martins, da Universidade Católica Portuguesa, que nos vai falar sobre as expressões do religioso em 2 filmes de Manuel Oliveira, Visita ao Memórias e Confissões e Viagem ao Princípio do Mundo. Depois nós enviaremos um e-mail com a data, ainda não está decidida a data, mas pronto, agora vamos de férias. Mas fiquem já com esta informação. No início de setembro, depois indicaremos qual será a data. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada a todos pela vossa atenção e paciência.